Mas eu acho que o nosso governador Cláudio Castro, cumprimento todos os governadores na figura do governador Cláudio Castro, eu acho que ele já colocou bem algumas questões aqui em relação ao Rio de Janeiro. Eu acho que o Brasil viveu momentos muito difíceis, presidente Temer, e Vossa Excelência foi fundamental para essa transição, pelo seu trabalho, pela sua seriedade, pela maneira como conduziu o início desse processo de reformas importantes para o Brasil. O Rio, de certa maneira, foi epicentro de todas essas crises que o Brasil viveu nos últimos anos, mas acho que nós retomamos isso. O governador Cláudio Castro trouxe dados importantes aqui, mas eu queria, aproveitando a oportunidade, talvez de uma forma mais direta, com tantos homens e mulheres importantes, tomadores de decisão, uma parte importante da nossa elite empresarial aqui, enfim, tantos quadros políticos tomadores de decisão. Eu não me lembro quem disse aqui no início, talvez tenha sido o governador Wilson ou o Casagrande, não sei, mas eu queria tratar um pouquinho do tema nacional, porque vendo aqui tem gente que apoiou o Lula, gente que apoiou o Bolsonaro, gente do PMDB, gente do PSD, do PSDB, de todos os partidos políticos aqui, e nós temos que fazer aqui uma espécie de reflexão para dizer o seguinte: Ciro, nos falta, de alguma maneira, a capacidade de fazer com que a política volte a estabelecer alguns consensos da agenda brasileira. Em determinado momento lá atrás, do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, vou falar de dois presidentes aqui que, na minha opinião, foram presidentes muito importantes, se estabeleceu o consenso, apesar de ter muita oposição, da estabilidade fiscal, monetária. Se aprovou a lei de responsabilidade fiscal, fomos em frente. No governo do presidente Lula, se conseguiu estabelecer um consenso político: olha, vamos diminuir a pobreza no Brasil, Ou seja, estou dando caso, não vou dar aqui vários consensos estabelecidos por esse talentosíssimo político que é o presidente Michel Temer, com tanto tempo, tantas vezes nos liderou em Brasília, fazendo mudanças. Mas esse desafio, está aqui o presidente da Câmara, o nosso presidente Arthur Lira, também um político de muito talento, ele é fundamental porque, no final do dia, se nós não estabelecemos consensos políticos, esses ativos todos de um país tão fantástico como o Brasil, das Minas Gerais, do Paraná, do Pará, da Amazônia, do Oiapoque ao Chuí, ele dificilmente vai conseguir se expressar da maneira ou da dimensão ou do tamanho que o Brasil merece. A minha percepção, eu viajei muito pouco nos primeiros 2 anos do meu governo, tive agora, nesses últimos 2 meses, estive na China. Eu mandei o Lula de precursora, depois fui uma semana depois dele, para ele preparar o terreno para mim. Depois estive nos Estados Unidos, também em Denver, conversando com muita gente do Departamento de Estado, uma reunião lá de prefeitos. Estou aqui agora, voltamos a receber muita gente. O que se percebe é o seguinte: o Brasil está no ponto, tem que fazer muita besteira para que o Brasil não avance. Portanto, esses consensos que todos nós temos, e temos, obviamente, presidente Arthur, vamos ter diferenças aqui. O Ricardo traz aqui a questão da reforma tributária. E para dar um exemplo concreto, por que o Ricardo se preocupa com a autonomia dos municípios? O Ricardo é o 3º orçamento do Brasil. Primeiro tem o governo federal, segundo tem o governo do estado de São Paulo, terceiro tem o Ricardo Nunes. É o 3º orçamento do Brasil, deve ser o 7º, sei lá, numa cidade com a complexidade de São Paulo. Vou defendê-lo para trazer um pouco para a minha sardinha aqui. E, de repente, eu não quero aqui fazer juízo de valor, mas, de repente, em algum momento, no ano passado, o Poder Central, o Congresso Nacional, vota a redução do ICMS dos combustíveis. Bom, os municípios recebem, como querem que a gente receba ISS. Algum prefeito foi consultado? Em absoluto. A própria renegociação desse passivo não saiu. Nós estamos falando aqui de cidades com tamanho, com a dimensão, numa cidade como São Paulo. Portanto, é óbvio que é um consenso, e aqui nós estamos falando com gente importante do setor privado, na necessidade de simplificar o sistema tributário, de simplificar a maneira como se conduz esse país tão burocrático, tão complexo, mas são questões que têm que ser chamados, tem que se chamar a atenção, como fez aqui de maneira competente o nosso prefeito Ricardo. E falta uma coisa para nós governos, acho que o Eduardo fez muito bem. Me permita aqui falar por último, tem desvantagens e tem vantagens, mas acho que o Eduardo Leite foi feliz em dizer isso. Nós precisamos reavaliar se nós precisamos mesmo mais de dinheiro ou se nós continuamos gastando muito mal.
né? Ou se certas questões nos são impostas por regras, enfim, que se consensuam de maneira equivocada e fazem com que o custo para se governar no Brasil seja extremamente elevado. Né? O que cada governante aqui gasta em saúde, o que cada governante aqui gasta em educação, o tamanho do nosso orçamento, será que ele já não é suficiente, que bastaria uma simplificação do sistema tributário, mantendo as arrecadações? Será que nós não fecharíamos essa conta? Acho que sim. Agora, nós não discutimos, por exemplo, a reforma administrativa no Brasil nos últimos anos. Todo mundo tem medo de tratar desse tema, né, do desafio do serviço público, da baixa qualidade do serviço público, e aqui eu não quero tratar disso como uma... Eu venho de uma cidade de servidores públicos, né, na sua origem, portanto eu não quero aqui ficar mal com os servidores públicos, quero manter essa relação, mas é isso, que custo é esse? Como é que a gente consegue pagar essa conta? Né? Essas discussões, o Brasil enfrentou a reforma da Previdência, portanto, eu não tenho dúvida nenhuma que o nosso grande desafio para que esse potencial fantástico do Estado do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, possa ser explorado, para que esse potencial fantástico de um país que tem, e acho que o governador Helder disse isso muito bem, né, o que o mundo está discutindo hoje, e nós precisamos prestar atenção nisso, governador Zema, o que o mundo está discutindo hoje, aliás, tem uma entrevista também muito interessante do Zé Roberto Afonso, autor da Lei de Responsabilidade Fiscal, hoje no jornal O Globo, trazendo, será que o que nós estamos discutindo na reforma tributária tem a ver com a economia que nós estamos começando a viver? Ou nós estamos discutindo uma mesma reforma, uma mesma discussão de reforma tributária do tempo que eu era deputado? Eu fui subrelator do Mussa Demes, fui subrelator de reforma tributária do Germano Rigoto. Lembra? O Germano Rigoto veio com aquela garrafinha d'água dizendo, o imposto daqui é tanto. A gente precisa olhar isso. Será que nós não estamos atrasados dessa discussão? E o Brasil tem um potencial enorme nessa economia verde, cada um cumprindo o seu papel, né? São Paulo com as suas características, a força da nossa Amazônia, dos estados que estão na Amazônia, a força de uma cidade simbólica como o Rio de Janeiro. É importante a decisão do presidente Lula, aliás, apoiada por vários governadores do Sudeste. O governador Cláudio Castro conseguiu esse consenso lá atrás, de levar a reunião do G20 para o Rio, cidade símbolo do Brasil, como disse o governador Cláudio Castro, estado que todos têm enorme simpatia. Portanto, esses são os desafios que nós temos que enfrentar nesses tempos tão esquisitos e tão estranhos, mas eu sempre encaro tempos esquisitos e estranhos como tempos de oportunidade. Talvez nós não tenhamos vivido um tempo de tantas oportunidades, em que as lideranças políticas, eu olho muito para o presidente Arthur, né, que é um talento na costura política. O Ciro já foi melhor nesse negócio, agora com a história de virou paulista demais, viu? Não está tão charmoso assim, mas um talento como o presidente Arthur, eu tenho certeza, não é isso, Cláudio e Eduardo, pode nos levar à construção desse consenso político, esse setor privado e com a nossa capacidade de fazer, de construir o Brasil, seguirá em frente. Portanto, invistam no Brasil e, obviamente, prefiram o Rio de Janeiro, que é o melhor lugar para se investir, trabalhar e, especialmente, viver. Muito obrigado a todos.